Fala, gente, tudo bem com vocês? Seja todo bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala aqui é Ednilton Oliveira, tá? E hoje a gente vai fazer um resumo sobre a rodada que se inicia hoje do Campeonato Brasileiro, a última rodada após aí o Mundial de Clubes, né? Janela de transferência que está pegando fogo no Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai fazer um sobre o Campeonato Europeu e sobre a seleção brasileira também. A gente vai fazer só um resuminho, falar um pouco sobre o jogo da seleção brasileira que ocorreu na última terça-feira, tá bom? Em relação à rodada de hoje temos 6 jogos, 2 jogos às 19 horas, Bragantino e Bahia e Bragança, e aqui no estado da Bahia, em Salvador, tem Vitória e Cruzeiro às 19 horas. Às 19h30, Fortaleza e Santos. Às 20 horas, Grêmio e Corinthians. Às 21h30, são 2 jogos, que são os 2 últimos jogos, entre Atlético Mineiro e Inter, São Paulo e Vasco. Inclusive, esse jogo de São Paulo e Vasco vai ser transmitido aí ao vivo para todo o Brasil, na TV aberta, claro. Gente, esses 6 jogos que tivemos hoje, que vamos ter hoje, 8 clubes, né, não vão estar jogando, que são os 4 que estão aí, né, vão disputar o Mundial de Clubes, já estão nos Estados Unidos, e os outros 4 que enfrentariam esses 4 vão estar justamente já descansando, né, até o término do Mundial de Clubes, esses clubes se enfrentarem, tá? Para quem não sabe, hoje, esse jogo de hoje é da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? E esses jogos que vão acontecer são esses que eu falei anteriormente. Bragantino e Bahia, jogo de extrema importância. Bragantino está brigando lá em cima, o Bahia também, querendo se manter ali entre os 6 colocados. Vitória e Cruzeiro, o Cruzeiro tentando buscar a liderança. Lembrando, se o Cruzeiro ganhar hoje, o Cruzeiro vira líder, já que o Flamengo não vai jogar nessa rodada, nem até o próprio Palmeiras. E o Vitória tentando ficar fora da zona de rebaixamento. Jogo de desesperado, Fortaleza e Santos. Ambos estão ali, o Santos na zona e o Fortaleza também precisando de uma vitória para conseguir sair e ficar tranquilo aí durante esses dias, né? Que vão ter aí de folga sobre a disputa do Mundial de Clube. Grêmio e Corinthians, ambos estão ali em meados de tabela. Atlético Mineiro e Inter. Esse jogo para o Inter também é importante porque se o Inter ganhar, o Inter consegue se afastar um pouco mais da zona. E São Paulo e Vasco pela mesma forma. Então são 6 jogos de extrema importância que vamos ter nesta noite de quinta-feira, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola, tá? Alguns atletas aí que estão sendo negociados. Um dos que foram mais falados na imprensa brasileira neste dia de quinta-feira e durante essa semana é a possível transferência de Gerson ao Zenit da Rússia. O Zenit que ofereceu ao Flamengo 6 milhões de euros, dá em torno de 36 milhões em reais, e ainda também se comprometeu a pagar a multa rescisória de Gerson, que está em torno de 25 milhões de euros, 25 milhões de reais. Na 25 milhões de euros, que dá aproximadamente 160 milhões em reais. Muito dinheiro. Tá? O Flamengo só está aguardando o depósito da multa rescisória para aí sim liberar o atleta e o atleta assinar. Muitos estão se falando que há um ano da Copa seria inviável para Gerson, né, ir para a Rússia, já que é um mercado que não dá tanta visibilidade, é um mercado que o futebol também não tem tanta intensidade, né? Mas aí o atleta ele também tem que olhar pela carreira dele, ele já tem uma certa idade, então a proposta como essa é impossível recusar. E também o Flamengo, né, que é o clube que já se interessa até pelo fato de o clube ter pagado a multa rescisória, que para o Flamengo também é muito interessante, tá? A gente vai falar agora de Joaquim Correa, jogador aí ponta, até a temporada passada jogava pela Inter de Milão. Foi oferecido ao Botafogo e o Botafogo adquiriu mesmo. O Botafogo que faz a sua quarta seu quarto atleta, né? No mercado de transferência aí, a ser transferido. O Botafogo já tinha trazido Arthur, entre outros jogadores. Né? Traz aí Joaquim Corrêa, o atleta da Inter de Milão, foi liberado. Então, deve não, já está, né? Praticamente treinando junto ao Botafogo aí para disputar o Mundial de clubes, tá? Além do Botafogo, a gente tem a renovação de contrato do meio atacante Ademir, que a imprensa baiana estava sendo bem especulado, né, de não permanecer, mas conseguiu renovar aí mais um ano, e aí fica mais um ano aí na equipe do Bahia, até dezembro de 2026, tá?
Outro atleta também que tem sido falado no jornalismo baiano é o atacante Carlinhos. Carlinhos que recebeu uma proposta do Remo e o Vitória, que não tem mais interesse em manter o atleta na sua equipe, tenta de alguma forma emprestá-lo, já que ele tinha sido emprestado, ele veio do Flamengo para o Vitória, mas o atleta recusou a proposta, não quis ir para o Remo, permanece no Vitória até conseguir um outro clube. Tá? Outro atleta também que está jogando fora e pode vir para o Brasil é o zagueiro Adrielson. Adrielson que foi campeão pela Libertadores aí no Botafogo, no Brasil, no Botafogo. E o mesmo tem aí a oportunidade de retornar para o Brasil, já que ele está atuando no futebol da França, no Lyon. Só que o Lyon só libera o atleta se o Grêmio pagar definitivamente, tá? Além do Grêmio, o Santos também se demonstrou interesse no atleta, mas o Santos já saiu da concorrência justamente porque o Santos não queria o atleta definitivo. O Santos queria atleta como empréstimo, mas também como Grêmio. Mas ainda assim o Grêmio continua conversando com o Lyon para ver se consegue esse possível empréstimo do zagueiro Adriano. TT, quem já ouviu falar, TT, jogador que é formado no Grêmio, tá? O mesmo recebeu proposta aí do Shakhtar Donetsk. O atleta ele recebeu essa proposta. Outra transferência já se tratando de Brasil, entre clubes brasileiros, é a ida de Soteldo dos Santos para o Fluminense. O Fluminense que a princípio tentou um empréstimo do atleta, tendo em vista que o atleta jogou com o Renato lá no Grêmio na temporada passada, justamente a temporada que o Santos estava na Série B, e possivelmente Renato que deve ter aí feito essa engrenagem aí para que o Fluminense adquirisse o atleta Soteldo. Então Soteldo já foi para o Fluminense acabou pagando definitivamente, era o que o Santos queria, um valor em torno aí de 5 milhões de dólares, que dá em cerca de 30 milhões em reais, tá bom? O Santos tem 50% do direito do atleta, o atleta que pertence não só ao Santos, mas outro clube também daqui da Sul-Americana. Então, os valores possivelmente vai ser repartido aí. Vasco, Palmeiras e Cruzeiro disputa o jogador da Argentino Júnior, chamado Alan Lescano, o argentino de 23 anos, meio-campista. Esses três clubes fizeram propostas ao Argentino Júnior para adquirir esse atleta. O jogador de 23 anos, como eu falei anteriormente, meio-campista, um atleta aí que está sendo disputado não só por esses três clubes brasileiros, mas assim também como clubes europeus, tá bom? Ainda seguindo aqui na janela de transferência, mas antes de falar sobre os outros nomes, eu peço para que você possa curtir e se inscrever no nosso canal também e comentar o que você achou sobre essa janela de transferência, o que você está achando também sobre esse vídeo. A gente tem uma meta de conseguir alcançar 50 pessoas aqui no nosso canal, tá bom? Vamos seguir adiante. O Grêmio está interessado no jogador João Klaus, o atleta aí que defende hoje, o atleta que disputa, na verdade, a MLS, né? O campeonato lá dos Estados Unidos, está atuando pelo Low City, atleta de 28 anos, tem sido aí monitorado pelo Grêmio. O Grêmio já fez uma sondagem, já também apresentou uma proposta e agora está aguardando só a investida do clube lá para ver se libera o catarinense João Klaus, tá? Partindo ainda na janela de transferência, a gente tem um atleta Marrone, jogador do Vasco, jogador revelado nas categorias de base do Vasco, já chegou a atuar pelo time profissional, recebeu a proposta aí do Remo e provavelmente está indo atuar no Remo, tá? E agora vamos seguir mais adiante aqui, gente. Fechando a janela de transferência entre clubes brasileiros, Cruzeiro consegue fechar negócio aí do centroavante de 30 anos argentino Simon Barber, um atleta que tinha sido vinculado em outros clubes brasileiros, né? Agora foi aí concretizado e emprestado ao São Paulo até o final desta temporada, tá bom? Vamos fazer um resumozinho agora sobre a seleção brasileira, que na próxima data FIFA, em setembro, vai enfrentar o Chile e a Bolívia. O Brasil, que jogou nessa última terça-feira, conseguiu vencer o Paraguai aí 1-0 com o gol de Vinícius Júnior, o passe ali de Matheus Cunha, Matheus Cunha que se esforçou bastante para conseguir chegar à linha de fundo e cruzar para dentro da área e Vini Júnior concluir a gol. Vini Júnior que não vai estar nessa data FIFA, provavelmente não contra o jogo contra o Chile, né? Talvez o Mister aí, Ancelotti, deve chamá-lo, mas para o jogo entre a Bolívia, lá em Bolívia, né? Provavelmente lá em La Paz ou
Ainda não se sabe onde o Brasil deve jogar com a Bolívia fora, tá? A seleção brasileira, como eu falei anteriormente, que com essa vitória da última quarta-feira já se garante na Copa de 2026. Fazer só um resumo breve aqui. A seleção, na minha opinião, tá? Essa é a opinião minha, cada um tem sua opinião. Jogou muito bem no primeiro tempo contra o Paraguai. No segundo tempo, o Brasil deu um pouco mais de espaço ao Paraguai, mas o Paraguai praticamente não assustou em muita coisa. Então, isso significa que o Ancelotti ele já iniciou a sua trajetória com ponto positivo, empatando com o Equador fora de casa, um jogo difícil, campo seco, até os próprios jogadores reclamaram, falaram bastante sobre isso, vendo em vista que muitos que atuam na Europa e outros até mesmo que atuam aqui no Brasil, tem gramados de ótima qualidade para atuar, né? Gramado ali bem, bem mais fresco, para que a bola role melhor e para que o jogo fique até muito melhor do que um gramado mais duro e mais seco. E na última terça-feira, na Neoquímica Arena, o Brasil já atuou bem melhor do que o jogo contra o Equador. O jogo contra o Equador, a intenção primeiro era ajustar a defesa, o Brasil conseguiu ajustar, e contra o Paraguai já foi outro tipo de jogo. O Brasil já pressionou um pouco mais o Paraguai, empurrou o Paraguai um pouco mais para trás até conseguir o seu gol, e que era mais importante a classificação. É isso que era o objetivo do Brasil. Então ganhou, se classificou, já está na Copa de 26. Agora é pegar o Chile e o Bolívia um pouco mais tranquilo. Conseguir fazer um resultado positivo contra o Chile, porque é dentro de casa, possivelmente no estádio do Maracanã. E jogar contra a Bolívia lá na altitude, só mesmo para observar outros atletas aí que vão ser convocados na data FIFA de setembro, tá? É sobre isso, eram essas informações que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês possam curtir e se inscrever no nosso canal, tá? E até mais. Um abraço.